Paz e graça, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa tarde. Que o Senhor te dê muita paz. Direcione o seu coração em relação àquilo que Ele tem para a sua vida, em relação àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Bendito seja o Teu nome em todo tempo e lugar. Ao Senhor seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a exaltação e o domínio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ordena os teus anjos a nosso respeito para que nos guarde a cada dia em nome de Jesus. Nós buscamos de Ti, Senhor, nessa tarde, o Teu querer, a Tua vontade e a Tua direção, Pai. Pelo que o Senhor é um Deus maravilhoso e nos tem dado, Senhor, o melhor do Senhor. Por isso, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Fala aos nossos corações, direciona-nos e fortalece-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, quando nós começamos a refletir sobre fé, nós precisamos de criar um entendimento, uma base sólida sobre fé, para que nós venhamos a caminhar e alcançar os objetivos de Deus em nossas vidas. E nessa palavra fala a respeito de uma medida, fala a respeito de uma fé que nos foi dada, ou seja, algo que já está dentro do nosso coração, algo que já está dentro do nosso ser, mas que a partir do momento que nós vamos exercitando essa fé, que nós vamos caminhando nessa fé, ela vai se multiplicando, ela vai crescendo, ela vai se tornando em nós cada vez mais nítida, mais forte, cada vez mais visível. Mas essa compreensão, ou para essa compreensão, é necessário que nós venhamos a entender o como isso vem, o como isso cresce. A palavra de Deus aqui ainda no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o que nós temos ouvido? Ou qual é a alicerce, qual é a base da nossa fé? Muitos de nós já nascemos no Evangelho, conhecemos a palavra de Deus há muito tempo, mas às vezes o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus ou sobre o mover dessa palavra, às vezes ele é muito raso. Às vezes nós de fato não compreendemos o desejo de Deus, o querer de Deus e a vontade de Deus em relação às nossas vidas. E em função disso, muitas das vezes no decorrer do caminho nós nos perdemos, ou seja, é como se a nossa fé fosse se enfraquecendo com o decorrer dos anos. Por quê? Quando você cria uma base, quando você cria um alicerce para uma casa, ou vamos falar de forma mais prática para a sua vida, um alicerce na sua alma, a primeira coisa para gerar esse alicerce é ver o terreno ao qual ele vai ser colocado, e após esse terreno ter sido vistoriado e reconhecido, aí você estabelece como vai ser essa base, se essa base vai ser, digamos assim, de pensar num terreno de concreto ou de madeira seria essa base, e se pensar em alma, a palavra que vai ser dada. A palavra de Deus, ela quando trabalha a nossa alma, ela nos projeta em direção a Deus, em direção à vontade de Deus, em direção a entender que Deus tem planos, que Deus tem projetos, que Deus tem propósitos. Ou seja, ela nos leva a entender aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele tem para nós. Mas quando nós pensamos que a alma do ser humano, ela é nutrida, ela digamos assim, alimentada por palavras, não quer dizer que só a palavra de Deus que vem alimentar a alma do ser humano. E muitas das vezes nós acabamos ingerindo um alimento que não é bom. Enquanto seres humanos, muitas das vezes você vai comer uma comida e você vai beber algo, e às vezes, por exemplo, aquilo que você está comendo ou está bebendo, por você não saber, não é bom para o seu corpo. Aquilo muitas das vezes, ao invés de trazer força, de trazer para o seu corpo ali vitalidade, muitas vezes aquilo rouba a vitalidade do seu corpo, aquilo rouba a sua força. Da mesma forma,
As palavras que vêm aos nossos ouvidos, as palavras que chegam ao nosso interior através de muitas das vezes também uma leitura, essas palavras elas podem produzir um efeito bom ou um efeito ruim, conforme a palavra que é dada, conforme a forma que nós interpretamos também a palavra que é dada. E por que falar disso nessa tarde, ou por que meditar sobre isso nessa tarde? Porque temos visto que muitas das vezes temos sido inundados com diversas palavras, temos absorvidos, alimentados com diversas palavras diferentes, das quais algumas palavras são boas, elas provêm da parte de Deus, elas geram crescimento, elas nos fortalecem, elas nos fazem caminhar em direção a Deus. E já de outro lado, muitas das vezes a palavra com a qual nós nos nutrimos são palavras que nos trazem desânimos, nos colocam, digamos assim, de forma enfraquecida todos os dias. Quando aqui em Romanos, em capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, quando aqui fala fé, é algo, digamos assim, a nossa fortaleza, a nossa base, ou seja, aquilo que nós cremos vem por aquilo que nós ouvimos. Mas nós precisamos de entender que quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós temos a revelação da palavra de Deus, isso nos impulsiona em direção a Deus. O nosso crescimento passa a ser em relação à vontade, ao querer e à direção de Deus. Mas que, todavia, muitas das vezes o ser humano ele adquire algo como se fosse uma fé negativa, ou seja, ele passa a ouvir, a assimilar, a absorver, a se alimentar tanto de palavras que não são boas, que ao invés dele crescer, dele alavancar, ir em direção a Deus, ele vai na direção oposta. Por quê? Porque essas palavras enchem a alma dele dessa forma e ele caminha para o outro lado. Quando nós lemos aqui em Romanos, do capítulo 12, versículo 3, a respeito da medida da fé, ou de crer a partir da medida dessa fé, nós precisamos entender como a mesma palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus: olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá aquela montanha salte, e não duvidando no teu coração, ela vai saltar. O que quer dizer isso, ou esse grão de mostarda? Não quer dizer um grão de mostarda ruim, não quer dizer um grão de mostarda que ele esteja, digamos assim, comido por bichos, por carunchos ou coisas desse tipo. Não quer dizer um grão de mostarda que seja um grão doente. Quer dizer um bom grão de mostarda. Quer dizer um grão de mostarda que tenha sido tirado de uma árvore boa, ou seja, a semente seja uma semente boa, a semente que tenha sido produzida em cima de uma planta boa, de uma planta saudável, e ela venha a ter, digamos assim, amadurecido no tempo certo. Então, quando diz o seguinte: se tiveres fé como um grão de mostarda, não basta que essa semente, que essa semente seja, digamos assim, apenas uma semente. Ela tem que ser uma semente genuína. Ela tem que ser uma semente que partiu de uma boa árvore. Então, nós vamos voltar a isso quando a palavra nos diz lá em João 15, onde Jesus declara: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O que ele está dizendo? Olha, se ele é a videira verdadeira, ele foi produzido a partir da semente do pai, a boa semente. Uma videira forte, uma videira sólida, ou seja, que a palavra, o poder, a unção, a graça de Cristo Jesus, ela provém de quê? De uma semente boa, do próprio Deus, do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Então, quando Jesus lança suas palavras, quando ele lança, digamos assim, a fé dele, quando ele traz sobre as nossas vidas essas sementes, são boas sementes, são sementes de qualidade. Porque se você for olhar, digamos assim, de forma genética, ele veio de Deus, de algo sobrenatural, porque Deus é amor. Então, sendo Deus amor, Jesus Cristo foi gerado também em quê? Em amor. Jesus também é amor. E, da mesma forma, ele ministra a palavra dele, ele lança a semente dele, que é a palavra dele, que também é o quê? Amor. Uma boa semente. Uma semente provida de quem? Como a palavra fala, do Pai das luzes, ou seja, do próprio Deus. Então, quando nós precisamos crescer em fé,
amadurecer, digamos assim, num bom propósito e ter a segurança que os nossos frutos, que os frutos que nós vamos produzir são bons frutos, a primeira coisa que nós precisamos é de uma boa semente em nós. Então, a palavra de Deus que em nós é ministrada, ela precisa ser revelada a nós. Porque quando a palavra vem no seu coração, ela cai como semente. Mas a partir do Espírito Santo de Deus que habita em você, ela é revelada, ou seja, essa semente eclode, ou seja, essa semente ela vem fazer o quê? Ela nasce, ela começa a dar ali as suas raízes, crescer suas raízes, ela começa a crescer caule, ela vem a produzir frutos. Que entendimento é esse, amados? É que se Deus é amor, e Deus, aliás, se Deus não, Deus é amor, e Deus gera Cristo Jesus, a sua semente, em amor, e Jesus é amor. E a palavra ao qual está escrita aqui, que nós, se crermos, ou seja, se caminharmos dessa fé, se nos enchermos dessa fé, também é amor, o que nós nos tornamos? Como Deus. Amor, graça, poder. E isso se torna para nós o quê? Um alicerce firme, um alicerce durável, um alicerce que é eterno. Por quê? Porque Deus é eterno. Quando a palavra de Deus ela move os nossos corações, quando nós aprendemos a genuína palavra de Deus, quando nós pegamos essa semente em nós é revelada enquanto palavra, ela começa a trabalhar em nós e multiplicar em nós algo. A mesma palavra de Deus, ela diz lá em João o seguinte: se creres, do teu interior, do teu ventre, fluirão rios de água viva, e esses rios correrão para a vida eterna. O que quer dizer isso? Que essa palavra que é gerada em nós, ela foi plantada e é gerada em nós, ela cresce. Ela se torna, digamos assim, como um grande rio, de com diversos braços diferentes. Rios que se tornam, digamos assim, grandes, um rio que acaba se projetando no mar. Então, da mesma forma, a palavra de Deus que é lançada em nosso coração, ela sendo genuína, ela sendo perfeita, ela sendo a semente que venha, digamos assim, que venha do Pai das luzes, ou seja, do Deus eterno, é uma semente de amor. E essa semente nos dá o que? Um alicerce firme, porque é um alicerce que nos projeta para cima, é um alicerce que nos sustenta todos os dias, é um alicerce que nos faz recordar muitas coisas. Por exemplo, quando nós vamos lendo a palavra e de repente existe uma situação difícil, uma situação complicada, às vezes nós vemos como a própria palavra vir, os ventos sobre a casa, as ondas sobre a casa. O que acontece? Nós refletimos na nossa base, nós refletimos na palavra que nos foi ministrada, que nos foi dada. E em cima disso nós nos fortalecemos. E enquanto casas fortes, nós nos tornamos o quê? Cada vez mais firmes, cada vez mais prontos para os dias que vêm. Quando nós lemos a palavra de Deus, amados, nós vemos diversas pessoas, diversos homens de Deus que amadureceram com os anos. Nós vemos homens como Moisés, nós vemos uma pessoa que também é singular, Jó, nas coisas que ele passou. Nós vemos que os discípulos, Pedro, Paulo, todo esse grupo, que todos eles tinham o que em comum? Ouvir a Deus, todos. Eles buscavam, digamos assim, refletir naquilo que haviam ouvido. Eles passam a literalmente buscar ali o seu alicerce para caminhar. Nós vemos que quando esses homens de Deus caminhavam, eles caminhavam sempre meditando naquilo que foi dito e crendo naquilo que foi dito. Nós vemos em Jó algo que eu falo singular da seguinte forma: se você pega e lê todo o livro de Jó, no último capítulo ali quando Jó 42, quando Deus está conversando com Jó ali, Jó dizia o seguinte, que ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar, ou seja, ele não tinha uma experiência genuína. E não só isso, aquilo que falaram para ele sobre Deus não era realidade. Tanto é que ele chega e fala assim: Deus, me ensina. Ou seja, que o Senhor me ensine quem o Senhor é.
Que o Senhor venha me revelar, ou seja, que eu tenha a pronta palavra revelada de quem o Senhor é, para quê? Para que eu tenha sustentação, para que eu não seja, digamos assim, como a palha ao vento. Então, da mesma forma, amados, nós precisamos disso. Nós precisamos, quando nós vemos que, ao olhar ao nosso redor, que diante das situações as coisas parecem que não coincidem, as coisas parecem que não são reais, nós nos voltamos na palavra de Deus. Nós nos voltamos na genuína palavra de Deus e clamamos ao Pai, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, e pedimos a Ele o seguinte: nos ensina, nos alimenta, nos direciona. E nós vemos, por exemplo, a partir de Cristo Jesus, porque toda a palavra, todo o direcionar de Cristo Jesus era algo reto, era algo bom. Ele falava o seguinte: olha, eu falo, eu digo e eu faço aquilo que o meu Pai me ordena, aquilo que Ele me direciona. Então, quando Ele chega e move isso, Ele fala essas coisas, Ele traz essas coisas ali, Ele está trazendo o seguinte: olha, a mesma palavra de amor que me gerou, a mesma palavra de paz que me gerou, a mesma semente ao qual eu fui gerado, eu estou passando essa semente para vocês, para que vocês também cresçam como eu cresci, para que vocês venham permanecer como eu permaneci, para que tanto diante do dia difícil quanto do dia fácil vocês estejam firmes. E é um exemplo sobrenatural que Jesus dá a esse. Ele se alimenta tanto ali da palavra, ele é tão, como é que eu posso dizer, bem estabelecido sobre a rocha Deus na vida dele. A semente é tão boa da palavra de Deus sobre a vida dele que o que? Ele tem esse alimento para todos os dias. Ele tinha para os dias de alegria, os dias de festa que ele estava ali confraternizando com seus discípulos, mas ele também tinha para aqueles dias que nós chamaríamos de dias maus, de dias difíceis, de dias de luta. E ele buscava o sustento nessa palavra tanto no dia quanto no outro. Ele não deixava de crer em Deus no dia difícil. Ele tão somente seguia em frente. Ele prosseguia para fazer o querer de Deus. Então, amados, nós precisamos ter esse registro em nosso coração, que a nossa fé tem que crescer, ela tem que ser exercitada sobre a palavra de amor, sobre Cristo Jesus o Senhor, sobre a palavra sólida, sobre a palavra eterna, ou seja, amor de Deus. Nós precisamos ter em nosso coração o registro da palavra de Deus, e como a própria palavra diz, medita nela de dia e de noite, guarda ela no teu coração, põe como selo. O que quer dizer isso? Para sempre que você precisar, você vai e busca esse selo no seu coração. Você vai e busca essa palavra, e essa palavra vai te erguer. Essa palavra vai te satisfazer, essa palavra vai te fortalecer e vai te direcionar ao querer e à vontade do Senhor. Isso porque nós vemos que tanto os discípulos quanto apóstolos, profetas, sacerdotes, que dentro da palavra, todos eles tiveram dias bons e dias ruins. Mas todos aqueles que permaneciam na palavra de Deus estavam com Deus no dia bom e no dia ruim. Nós vemos que no final da vida de Paulo, quando ele fala que combateu o bom combate, que encerrou a carreira e guardou a fé, ele estava falando o seguinte: olha, eu tenho para mim que o que eu tenho na minha vida é algo que eu não troco por nada. As obras que eu fiz, por mais difícil que elas viessem a ser, as lutas que eu tive, eu não troco isso por nada. Por quê? Porque isso tudo está alicerçado em quê? Num Deus que eu creio, num Deus que eu conheço. Então, amados, já finalizando, nós precisamos ter esse entendimento no nosso ser, que, como está escrito na palavra de Deus, nós recebemos uma medida na fé. E aí nós conhecemos a Cristo Jesus como o nosso único suficiente Salvador. E então a fé em nossas vidas, ela cresce, ou seja, ela é exercitada, ela é fortalecida a partir de ouvir a genuína palavra de Deus. A semente de amor de Deus que foi plantada em Cristo Jesus, que cresceu e se tornou uma videira, como ele próprio fala, e que produz frutos. E para isso, estando nós
enxertados, arraigados nessa videira, estando nós recebendo os nutrientes, ou seja, a palavra de amor de Deus, o fruto do Espírito em nós, a tendência é crescer, a tendência é caminhar, a tendência é, independente das intempéries, das dificuldades, das lutas, é buscar em Deus a fortaleza e seguir em frente, tão somente aguardando que a vontade de Deus, o retorno de Cristo, a direção dele em cima das nossas vidas. E como o próprio apóstolo falou, não olhando as coisas que ficam para trás, mas antes prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, por mais que eu veja as lutas, por mais que eu veja tudo o que aconteceu, por mais que veja todas as dificuldades ou as coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu não vou parar, eu vou seguir em frente, eu vou conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Nós vamos orar nesse momento. Coloque essa palavra no seu coração, medita nessa palavra. E não só isso, meu amado. Pega essa semente que você recebeu e distribui essa semente para aqueles que precisam, que eles tenham essa semente, para que eles possam fortalecer a você e você os fortalecer no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te rendo graça, pelo que eu abençoo a cada um que nesse momento ouve essa palavra. Eu abençoo com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ministro sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Deus. Ministro sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo, a palavra do eterno Deus, do Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, ensina a cada um. Em nome de Jesus Cristo, faça crescer a fé do Senhor, o crer, o caminhar com o Senhor a cada dia. Espírito Santo de Deus, dá graça, dá alegria, dá paz, dá consolo a cada um desses que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo. E que a fé de Deus, a fé que remove montanhas, que a fé poderosa de Deus que transforma vidas, venha a ser em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa, o melhor do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai e a graça de Cristo Jesus o Senhor, que as duas consolações do Espírito Santo e da promessa sejam com cada um de vós, e em cada um de vós permaneça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.